Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, pelo menos em algum nível eu estou crescendo na vida. Primeiro agradecer o convite, fiquei feliz de voltar aqui para o IMPA, né, ver vocês. Segundo, que como o Roberto falou, isso aqui não tem nada a ver com a minha tese. Eu tive contato com isso no começo do ano, eu comecei a estudar. Eu achei muito bonito. Então, eu estou aqui mais na apresentação, mais como um curioso, querendo mostrar um tópico que eu acho interessante, do que como um especialista, porque eu não sou um especialista nessa área ainda. Então, a ideia da apresentação hoje é falar sobre grafos, métodos espectrais para grafos. Primeiro explicar o que é isso, né? E daí explicar várias coisas legais que dá para fazer com esses métodos espectrais e grafos. Então, é mais uma coletânea de coisas que eu acho legal. Tudo bem? Tá, só para introduzir, né? Por que a gente quer estudar grafos, né? Bom, talvez seja óbvio para vocês, mas tem muito fenômeno real que a gente consegue modelar como grafos, né? Então, por exemplo, se você tem uma rede social, a gente consegue pensar nas redes entre as pessoas como um grafo. Se você segue o fulano segue outra pessoa, então a gente consegue montar grafos de conexões entre pessoas dessa forma. Então, isso é uma aplicação. Outra aplicação, por exemplo, é redes de comércio. Então, se eu vendo alguma coisa para você, a gente tem uma ligação, né, entre quem compra e vende. A gente vai ver um exemplo disso no final da apresentação, mas então a questão é que tem vários fenômenos do nosso dia a dia que a gente consegue modelar através de grafos, certo? Aqui é só um exemplo que eu peguei de uma biblioteca do Python. Isso aqui é um grafo de relações entre as pessoas no Twitter, certo? Então, esse aqui é um exemplo dessa forma que eu estava falando, né? Então, os perfis se seguem, a gente consegue conectar dois perfis no grafo, e no fim das contas a gente tem um grafo que seria tipo isso aqui, e daí cada cor aqui representa um tópico. Então, por exemplo, o vermelho são perfis de Machine Learning. Então, o que a gente gostaria de fazer hoje é assim, dado um grafo, então, dado essa estrutura aqui, será que a gente consegue recuperar esses clusters, essas comunidades, certo? Cluster e comunidade aqui, no caso, vai ser meio que a mesma coisa para mim, certo? Então, a gente vai ver alguns métodos que estão relacionados com isso. Tudo bem? Começando bem básico, assim, o que é um grafo, né? Ele é constituído por dois conjuntos, ou de vértices e de arestas, certo? Então, por exemplo, os vértices aqui seriam as bolinhas, cada bolinha aqui eu dei um número, e as arestas são as conexões, certo? Eu consigo meio que classificar eles em dois tipos de grafos, os direcionados e não direcionados. Um grafo ele é direcionado se existisse uma seta, né, de um vértice até o outro. Então, se eu sou seu amigo, não necessariamente você é meu amigo, certo? Então, existe uma direção entre as relações. No caso de um grafo não direcionado, não importa se você me considera seu amigo de volta ou não. Se existe uma relação, então a gente conecta esses dois pontos, certo? Tudo bem, assim, bem básico, né? Certo? Então, a gente sempre vai ter uma estrutura dessa. Tá, a parte mais importante, da onde que vai vir essa questão de espectro, né? Da onde vem o espectro do grafo? Uma forma da gente representar um grafo, numericamente, é através dessa matriz, que a gente chama de matriz de adjacência, certo? O que vai ser essa matriz de adjacência? Ela vai ser zero na entrada IJ, se o vértice I não está conectado com o vértice J, e vai ser um caso contrário. Simples assim, certo? Uma coisa interessante aqui da gente trabalhar com grafos não direcionados é que essa matriz ela é simétrica, certo? Vocês podem ver que se a gente comparar com relação à diagonal principal, as entradas são simétricas, tá? Certo? Então, isso aqui é uma forma da gente pegar o grafo, que tem uma estrutura dessa forma, e
transformar ela em uma coisa que um computador consegue ler, por exemplo. Certo? Tem outras duas estruturas que a gente vai considerar, dois outros tipos de matrizes, que são a matriz de Grau e a matriz laplaciana. Certo? A matriz de Grau simplesmente conta quantas conexões um vértice tem. Então, por exemplo, aqui o vértice 1, ele tem 3 conexões. Certo? De fato, aqui o vértice 1, que é o primeiro, está conectado com esses outros vértices. E ele está conectado com 3 pontos, e a matriz de grau dele, eu simplesmente vou colocar o grau na diagonal correspondente. Certo? Tudo bem? Está simples assim. E o que eu vou definir também é a matriz laplaciana, essa matriz L, que ela vai ser a matriz de grau menos a matriz de adjacência. Certo? Então, essa aqui é a minha matriz laplaciana. É só a matriz de adjacência e pego a matriz de grau e subtraio a adjacência. Certo? E daí, então, a parte espectral do problema vem do espectro dessa matriz. Então, a gente vai conseguir derivar um monte de propriedades legais vendo os autovalores e autovetores dessa matriz. Certo? Então, a parte espectral vai vir daí. Coisas legais que a matriz laplaciana tem. Bom, ela é simétrica, porque a matriz de adjacência é simétrica, porque a gente está num grafo não direcionado. E a diagonal, bom, não vai influenciar na simetria da matriz. Ela satisfaz essa propriedade aqui. Então, se eu pego um vetor x transposto a matriz laplaciana x, é fácil mostrar essa propriedade aqui. O que isso aqui quer dizer para a gente? Que além de simétrica, ela é positiva definida. Tá? Tudo bem? Isso é uma das vantagens da gente trabalhar com matrizes que são simétricas, e no caso, grafos não direcionados. Né? Tá, então, um resultado clássico aí de álgebra linear, se a matriz ela é positiva definida, então a gente consegue decompor ela dessa forma. Certo? U vai ser uma matriz quadrada ortogonal, então as colunas são ortogonais entre si. Essa gama aqui vai ser uma matriz diagonal. E, bom, U aqui, aqui é a própria U, né? A U transposta. Lembrando que, como ela é ortogonal, então U com U transposta dá a identidade. A U transposta é a inversa da U. Tudo bem? Então, aqui só alguns resultados gerais assim, da matriz laplaciana. Agora, primeiro, o fato curioso sobre a matriz laplaciana. Bom, isso aqui é bem fácil de provar. O primeiro autovalor da matriz laplaciana sempre vai ser 0. Certo? Isso aqui é uma continha. E, por exemplo, você pode pegar esse vetor aqui, multiplicar na matriz laplaciana, e você vai ver que o primeiro autovalor sempre é 0. Tudo bem? Até aqui nada demais. Mas uma coisa curiosa é que, se a gente contar quantos autovalores iguais a 0, ou seja, a multiplicidade do autovalor 0, isso conta para a gente a quantidade de componentes conexas do grafo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esse grafo está dividido em 2 partes. Essa parte aqui, esses 3 pontos nunca estão ligados com esse. E, de fato, quando a gente plota os autovalores, ó, os 2 primeiros são 0. Tá? Então, o que isso está dizendo para a gente é que existe uma relação entre os autovalores e a topologia do grafo. Certo? Então, esse é o primeiro resultado interessante sobre o resultado espectral de grafos, é que a gente consegue contar a quantidade de componentes conexas fazendo essa brincadeira aqui. Certo? Tá, agora uma pergunta para vocês. No caso que o grafo é não conexo, por exemplo, se ele tem 2 componentes conexas, a gente sabe, então, que a multiplicidade do autovalor do autovalor 0 é 2. Então, o primeiro autovalor é 0 e o segundo também. Agora, uma pergunta. Suponha que o grafo é conexo. Porém, ele é quase desconexo. Então, se a gente cortasse uma aresta, ele ia ficar desconexo. Certo? Nesse caso, o que vocês esperam que ia acontecer com o segundo autovalor? Aqui, nesse caso, o segundo autovalor é 0, porque ela é desconexa.
Se ela fosse quase desconexa, o que vocês esperam que ia acontecer? Que ele fica próximo de zero, certo? Então, essa segunda parte. Então, bom, aqui é só alguns resultados básicos sobre a matriz laplaciana. A gente viu, então, que se a gente conta a multiplicidade do zero, a gente conta a quantidade de componentes conexas do grafo. Então, tem uma relação entre os autovalores e a topologia do grafo. E existe essa intuição que se uma coisa é quase desconexa, isso deveria ser capturado de alguma forma pelos autovalores, certo? Ou pelos autovetores. Tudo bem até aqui? Então, vamos tentar formalizar isso. Eu vou definir essa medida aqui, que é Isoperimetric Ratio, dessa forma aqui. O que isso aqui está dizendo para a gente? Então, eu vou pegar um subconjunto S dos vértices e pegar o complementar dele. Bom, eu vou dividir pelo tamanho, pela quantidade de pontos nesse subconjunto e vou contar quantas arestas saem desse conjunto S e chegam no complementar dele. Por exemplo, tudo bem que a gente tem esse grafo aqui e o meu conjunto S é essa parte azul. Então, eu conto quantos pontos ele tem. Bom, tem 3 pontos. Então, eu vou colocar aqui e dividir por 3. E quantas arestas saem do conjunto azul para o conjunto vermelho? Uma só, certo? Então, essa medida do Isoperimetric Ratio para esse conjunto S vai ser igual a 1/3, certo? Agora, vamos fazer a mesma brincadeira para esse segundo grafo. Aqui o conjunto S ainda é o mesmo. Ainda tem 3 pontos e o complemento dele ainda é o mesmo. Só que a única diferença é que a gente tem duas arestas agora conectando. Então, o Isoperimetric Ratio dele vai ser 2/3. Tudo bem? Aqui eu só vou definir, tipo, essa quantidade ela é dada a um subconjunto, certo? Um subconjunto S fixo. Então eu vou calcular uma coisa que é o mínimo entre todos os subconjuntos possíveis. Certo? Então, isso aqui é uma medida que depende do S e do grafo, é claro. Isso aqui é uma medida que só depende do grafo. Estou fazendo todas as combinações possíveis e calculando esse Isoperimetric Ratio e pegando o menor deles. Tá? Então, essa medida ela meio que te dá uma informação de quão separável é o seu grafo. Então, por exemplo, esse primeiro grafo aqui, ele parece intuitivamente mais separável do que esse. Porque o primeiro eu consigo separar cortando só uma aresta, o segundo eu preciso cortar 2. E uma coisa interessante é que, de fato, aquela intuição que a gente tinha sobre o segundo autovalor se manifesta aqui. Então, existe uma relação entre essa medida de corte e o segundo autovalor. Esse lambda 2 é o segundo maior autovalor. O primeiro autovalor sempre vai ser 0, que a gente viu no último slide. Então, existe uma relação entre o segundo autovalor e essa medida de corte do grafo. Tudo bem? Então, aquela intuição que a gente viu, que se o grafo ele é quase desconexo, então o segundo autovalor devia ser quase 0, existe uma intuição, existe uma matemática por trás que, de fato, verifica isso. Aqui é só... Aqui eu dou um lower bound, né? Eu só vou definir uma outra medida que é muito parecida com essa, só que aqui eu normalizo pelos graus. Enfim, não é importante isso. Essa aqui é só uma outra medida de quão separável é o grafo, certo? A gente consegue provar uma coisa desse tipo. Então, aqui é um lower e upper bound, certo? Então, o que isso aqui está dizendo para a gente é o seguinte. O primeiro autovalor conta as componentes conexas. E o segundo autovalor está meio que quase fazendo isso, né? Ele meio que tem uma relação entre o segundo autovalor e o quão separável é o seu grafo. E essa cota aqui meio que te dá uma intuição de quão relacionadas as coisas estão. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá, então, a gente já viu que existe essa relação entre topologia e espectro. Agora a pergunta é, será que, dada essa intuição que a gente tem do espectro estar relacionado com a topologia do grafo,
a gente consegue fazer um algoritmo para detectar as comunidades. Então, se eu tenho lá meu grafo do Twitter, e o grafo, sei lá, são pessoas de machine learning e pessoas da matemática. Será que eu consigo identificar essas comunidades? Usando essa intuição aqui, de que deveria existir uma relação entre o segundo autovalor e a topologia do grafo. Tudo bem? Para fazer isso... aqui eu omiti uma coisa. Esse resultado aqui ele depende dessa Laplaciana normalizada, tá? A única diferença dela é que eu normalizo ela pelos graus pela matriz de graus. Isso aqui é só para deixar a diagonal dela normalizada. Tá? Então aqui, enfim, daqui para frente a gente sempre vai trabalhar com a matriz Laplaciana ou a Laplaciana normalizada. Tem esses dois objetos, mas eles meio que têm propriedades equivalentes. Aqui, só para falar dessas propriedades equivalentes, a gente consegue comparar o espectro da matriz Laplaciana com a Laplaciana normalizada, certo? Então, a gente pode generalizar esse problema de achar autovetores usando essa fórmula aqui. Se a gente troca n pela identidade, isso aqui é exatamente um autovetor, né? Se a gente põe uma outra matriz, existe esse conceito de autovetor generalizado. Meu ponto aqui é que a gente consegue meio que intercambiar entre essa matriz e a outra o espectro dela, certo? Tudo bem? Então, o meu ponto aqui, e o que a gente quer fazer agora é o seguinte. Dada a matriz Laplaciana, será que a gente consegue um algoritmo que encontra as partições, as comunidades do grafo? Para fazer isso, eu vou definir um modelo simplificado de como um grafo pode ser construído. E daí, usando esse modelo, a gente vai conseguir achar um algoritmo que, de fato, acha as comunidades. Esse modelo aqui a gente chama de Stochastic Block Model. O que é isso? A ideia é a seguinte, você pega n pontos, certo? Agora, divide ele em dois conjuntos. Então, você vai ter do 1 até o n sobre 2, do n sobre 2 até o n. Eu vou falar que, que essa primeira metade está em uma comunidade, ou seja, elas estão num cluster, e essa segunda metade está em outro cluster, tudo bem? Então, eu já defini quem são meus vértices e quem são minhas comunidades. Como que eu vou achar as arestas? A brincadeira é a seguinte, se dois pontos estão na mesma comunidade, eu vou gerar uma aresta neles com probabilidade P, certo? Se dois pontos não estão na mesma comunidade, eu vou gerar uma aresta entre eles com probabilidade Q. E o que a gente espera na prática é que isso de fato se manifeste com P maior que Q. Ou seja, coisas que estão na mesma comunidade têm maiores chances de estarem ligadas do que coisas que estão em comunidades diferentes. Certo? Então, isso aqui é um modelo, exatamente um modelo de Stochastic Block Model. Esses pontos azuis são uma comunidade, vermelha é outra, e aqui tem as conexões. Isso aqui eu gerei no Python. É muito fácil trabalhar com Python, com grafos no Python. Tem uma biblioteca que chama NetworkX, e ela funciona bem, assim, em geral. Tá? Então, se alguém tiver curiosidade, todas as coisas eu gerei no Python. Aqui, então, eu tenho 100 pontos, o P 0.3, então, se dois pontos estão na mesma comunidade, a chance deles se conectarem é de 0.3, e se não, é de 0.05. Tá. Se a gente modela esse problema dessa forma, através do Stochastic Block Model, a gente pode pensar na nossa matriz de adjacência como uma matriz de variáveis aleatórias. A entrada A e J dessa matriz, ela tem probabilidade, ela vai ser 1 com probabilidade P, se I e J estão na mesma comunidade, e Q se não. Certo? Então, a gente pode pensar em cada entrada da matriz como uma variável aleatória. Tudo bem? E, bom, a gente pode tomar o valor esperado dessa matriz, então, termo a termo. Então, o que a gente vai ter vai ser uma coisa assim, essa Jn sobre 2 é uma matriz inteira de uns, certo? É um blocão de uns. A gente vai ter um negócio que é assim, né? A gente vai ter que esse blocão todo mundo tem valor esperado P,
porque eles estão na mesma comunidade, né? Lembra que os n sobre 2 primeiros estão na comunidade 1, e esses aqui estão na comunidade 2. Certo? Então, todo mundo aqui vai ser P, todo mundo aqui vai ser P, porque esses blocos estão na mesma comunidade, esses caras também, e aqui vai ser Q. Certo? Então, nesse caso... Opa, está funcionando? Nesse caso aqui, a gente sabe exatamente como é o valor esperado da matriz de adjacência, certo? E com isso a gente consegue calcular também o grau e a matriz laplaciana esperada, porque todas dependem da matriz de adjacência. Então, por exemplo, a matriz de grau, por que ela é dessa forma? Bom, dentro de uma comunidade a gente tem n sobre 2 pontos. A chance deles se conectarem é p. Então, eu vou ter em média n sobre 2 vezes p pontos, certo? Conectados. E quando os pontos estão em comunidades diferentes, a brincadeira é a mesma, só que Q, né? A probabilidade vai ser Q. Tá? Então, nesse caso aqui, se a gente soubesse quem são as probabilidades, a gente conseguisse estimar... se a gente soubesse exatamente quem é a estrela, quem são essas P e Qs, a gente saberia calcular quem é a D estrela é a D, o valor esperado da D. A gente conseguiria calcular o L, o laplaciano normalizado também. E daí a gente consegue fazer uma continha e ver que isso aqui, que o segundo autovetor satisfaz essa fórmula aqui. Ó. Então, ela vai ser 1 para os caras de uma comunidade menos 1 para os caras da outra comunidade. Certo? Vocês entenderam isso? Mas então, se a gente soubesse as P's, que a gente não sabe na prática, mas se a gente soubesse, a gente tem um método bom, né, para calcular as comunidades. Calculo o segundo autovetor e tomo o sinal. Se ele for positivo, eu falo que vai estar em uma comunidade. Se for negativo, eu falo que está em outra. Certo? Então, aquela intuição que a gente tinha dos autovetores, autovalores estarem relacionados com a topologia do grafo, se a gente modela o grafo e as comunidades usando esse modelo estocástico de blocos, de fato, a gente consegue ver que aquilo faz sentido. Tá? O problema maior aqui é o quê? Bom, a gente não sabe quem são as probabilidades. A gente nem sabe quem são as comunidades, porque é isso que a gente quer encontrar. Certo? A gente não sabe se 2 pontos que estão conectados realmente estão na mesma comunidade, ou seja, eles satisfizeram aquela probabilidade P, ou eles caíram no caso da probabilidade Q, né? Mesmo que se você está em comunidades diferentes, ainda existe a possibilidade de você estar conectado. Tá? Então, bom, aqui é só o algoritmo. Como que a gente resolve esse algoritmo? É um algoritmo meio que... só olhando esse slide aqui, a gente não sabe dizer exatamente por que ele deveria funcionar. Porque a ideia vai ser, pega a matriz de adjacência A, calcula o laplaciano, calcula o autovetor, toma o sinal. Isso aqui é diferente desse slide aqui, porque nesse slide eu estou trabalhando com o valor esperado das matrizes. Aqui eu estou trocando por A. Certo? Então, esse algoritmo aqui, meio que existe uma intuição dele do porquê ele deveria funcionar, mas não é tão óbvio, porque eu não tenho acesso à estrela, eu tenho acesso só a A, que é uma realização desse processo estocástico de sortear matrizes, sortear grafos no Stochastic Block Model. Tudo bem? Aqui é só a aplicação do método. De novo, eu rodei em Python. Então, esse aqui é o grafo. Pega a matriz laplaciana, calcula o segundo autovetor e toma o sinal. Daí você pinta de uma cor ou de outra. Você chega nisso aqui. Tá? Mas, então, que tipo de matemática a gente pode usar para validar esse método, né? Esse aqui é um artigo de 2021. Qual que é a ideia por trás? A ideia por trás é que a minha matriz de adjacência, ela vai ser uma variável aleatória. Eu sei quem é o valor esperado dela, então eu consigo usar resultados de concentração. Eu consigo dizer, por exemplo, como os autovalores da matriz de adjacência A se concentram perto dos autovalores da matriz A estrela, laplaciana, no caso. Né? Certo? Esse artigo inteiro é só para provar resultados assim. Tá? Esse resultado não é desse artigo. O que eles provam é alguma coisa assim. Ó. Então, se o seu P é dessa forma, ou seja, tem uma probabilidade alfa vezes log de n, n aqui é a quantidade de vértices, dividido por n.
então aquele método de tomar o segundo autovetor e tomar o sinal funciona, com probabilidade alta. Tá? Então a ideia aqui é provar que, de fato, as coisas sobre certo regime, elas se concentram perto do valor esperado. Certo? É um resultado, é uma técnica clássica de concentração. Tudo bem? Então existe uma matemática que explica, que dá respaldo para esse método. Tá? Então aqui é uma forma da gente... até aqui, então, o que eu queria mostrar é como a gente pode encontrar essas comunidades usando esse método espectral de simplesmente tomar o sinal dos autovetores. Certo? Aqui eu vou mudar um pouco a ideia do que eu quero mostrar, mas ainda tem uma conexão com esse problema anterior. E o problema que eu vou atacar agora é... O anterior era de encontrar as comunidades no grafo. Esse problema aqui é o seguinte. Eu vou ter pontos que vieram de alguma variedade. Então, sei lá, pontos que eu amostrei de forma I e D. Sei lá, os pontos que você está trabalhando num conjunto de dados em machine learning qualquer. Suponha que esses pontos têm uma dimensão muito alta. Então, eu quero achar uma representação deles em dimensão baixa. Quero fazer uma diminuição de dimensão, redução de dimensão, né? Tá, então, o problema que eu quero tratar é, dado K pontos, suponha que eles estão numa dimensão L. Eu quero achar uma projeção deles. Então, para cada xi, eu quero achar um yi. Só que essa projeção, essa projeção, ela tem dimensão m, que eu espero que seja bem menor que L. Certo? Daí tem esse paper aqui, que é muito legal, é um dos papers mais bonitinhos assim, que eu li nos últimos tempos, que eles explicam como fazer isso usando grafos e laplacianos de grafos. Tá? E a ideia é a seguinte, então eu tenho pontos em dimensão L, sei lá, L é a quantidade de covariadas no meu problema de machine learning. Eu vou construir um grafo usando esses pontos. Como eu vou fazer isso? Eu posso simplesmente pegar, dado um ponto, e encontrar quem são os K pontos mais próximos dele. E daí, se esses caras estão entre os K mais próximos, eu faço uma ligação entre eles, eu crio uma aresta. Ou então, eu posso, dado epsilon, ligar dois pontos se a distância deles for menor que epsilon. Certo? Outra forma também, eu posso usar um kernel qualquer, né? Então, eu posso usar uma outra distância que não é euclidiana. Certo? E daí eu posso conectar os grafos usando essa estrutura, então, os pontos dessa estrutura. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu tinha vários vetores. Usando esses vetores, eu criei um grafo. E a matriz de adjacência desse grafo ela é de uma dessas formas. Certo? Então, agora eu tenho meu grafo. Qual que é a ideia do método? A ideia do método é calcula a matriz laplaciana, resolve esse problema aqui, do autovetor generalizado, ordena os autovalores, e agora a minha projeção, a minha redução de dimensão vai ser o seguinte. Para cada xi, eu vou pegar... Suponho que eu quero projetar em m coordenadas, então eu vou até o mésimo autovetor, e essa vai ser a minha projeção dos pontos. Tudo bem? Então, para o xi, eu vou pegar a ésima coordenada do primeiro autovetor, a ésima do segundo até o mésimo. Então, eu vou ter m pontos nessa projeção. Certo? Vocês entenderam o método? Aqui é só uma aplicação usando aqueles dados do MNIST. Esses dados de MNIST são esses dados de dígitos escritos à mão, né? Então, um ponto tem dimensão 64. Usando esse método, eu tenho uma coisa desse tipo, ó, em 2 dimensões. Não ficou muito bom, mas eu também não me esforcei para ficar muito bom. Tá? Então, você meio que consegue achar... Tem essa... Ele meio que cria umas perninhas aqui, né? Então, sei lá, o 0 está bem separado do cinza, que é o 7, e do laranja, que é o 1, né? Então... Tem um monte de parâmetro aqui que você pode... Isso aqui eu rodei no Python também, tem no scikit-learn. Os parâmetros são, por exemplo, o epsilon, ou quantos vizinhos mais próximos você quer calcular, ou
tem esse T aqui, né, se você quiser usar um kernel, então isso aqui também tem que ser ajustado. Então tem uma porção de coisinhas que você tem que mexer para achar uma representação boa, e eu não me preocupei com isso, só quis achar uma representação dos dados. Tá? Então isso aqui é uma forma de mergulhar os pontos. Tudo bem? Tudo bem? Tá, por que isso aqui funciona? Só vou dar uma intuição do porquê esse método deveria funcionar. Suponha que a gente quer representar os pontos x, que tem dimensão L, na reta. Então a gente quer pegar uma dimensão só, o mergulho. Eu vou usar essa função objetivo aqui para achar a representação. Esses y são os pontos que eu quero achar. É tipo a projeção do x numa dimensão menor. Esse w aqui é uma matriz de peso. Então, se w é grande, significa que o vértice i está bem relacionado com o j. O que essa função está dizendo para a gente? Ó? Se eu quero minimizar isso aqui. Então, se w e j é muito grande, eu gostaria que essa subtração aqui fosse pequena, certo? Porque senão eu vou ser muito penalizado. E se o WJ é pequeno, e daí meio que tanto faz. Tá? Só que o legal é que isso aqui, essa função objetivo, é exatamente isso aqui. Ó. Essa forma quadrática do Laplaciano. Tá? E esse problema, basicamente, a gente quer reduzir... como que a gente pode resolver aquele problema minimizar essa forma quadrática, e eu coloco essa restrição aqui só para remover problemas de escalonamento. Tá? Mas então, isso aqui você vai cair num problema com restrições, né? Você vai usar multiplicador de Lagrange, você vai cair num negócio assim. Só que isso aqui é exatamente o problema de autovetor generalizado da matriz laplaciana. Certo? Então, mais uma vez, usando o espectro do grafo, a gente consegue fazer uma coisa bonitinha. A gente consegue fazer essa projeção dos dados numa dimensão menor. Tá? No caso mais geral, a gente vai cair numa coisa que é muito parecida, só que vai ser uma expressão assim. Aqui vai depender do traço, mas a conta ainda funciona. Tá? Daí isso aqui, então, o que a gente teve no final? A gente tem n pontos, que estão em dimensão L. Eu queria achar um mergulho deles em dimensão menor. Tá, isso aqui resolve. Mas isso aqui também tem uma relação com o problema de detecção de comunidades, aquele problema de corte de grafo. A gente pode definir essa medida aqui, que é o corte de AB. A e B são dois conjuntos no grafo, de vértices. Né? Aqui eu só estou contando os pesos das arestas que saem do A e do B, que chegam no B. Tá? Dos vértices que saem do A e... dos vértices, eu tenho vértice no A, vértice no B, e daí eu calculo a quantidade de conexões entre dois conjuntos disjuntos, certo? Isso aqui é a minha medida de corte, tá? Aqui é uma medida de corte normalizada, só para contar com a quantidade dos graus dos pontos, enfim. O que a gente consegue provar é que esse problema, aquele problema de mergulho dos pontos numa dimensão menor, pode ser escrito dessa forma. Certo? Então, de certa forma, o que a gente estava falando é que achar esse mergulho em dimensão menor está relacionado com esse problema de cortar o grafo. Tá? Então, são meio que problemas irmãos. Tudo bem? Aqui é só uma explicação de como você chega naquela conta. Só? Tudo bem? Então, foi mais uma aplicação bonitinha aí de coisas espectrais. Tá, então a gente já viu duas aplicações de coisas espectrais, né? Detecção de comunidade, o embedding, que a gente viu que está relacionado com detecção de comunidade. Agora aqui eu queria falar como o pessoal, para quem gosta de redes neurais, né? Como o pessoal da redes neurais aplica essas técnicas de espectrais de grafos para definir redes convolucionais de grafos, redes neurais convolucionais em grafos, certo? Porque quando eu vi isso, eu achei muito bonitinho, assim, é uma parte da rede neural que não é uma total gambiarra, sabe? Isso aqui é muito bem feitinho. Bom, vocês já pararam para pensar sobre como você faria uma convolução num grafo? Não sei se é uma coisa que a gente pensa com frequência, né? Mas, sei lá, em algum momento vocês já pararam para pensar, como eu faria uma convolução no grafo? Bom,
Não faz sentido vocês responderem, acho que ninguém nunca pensou nisso, né? Mas tem um problema, por exemplo, quando você faz uma rede neural convolucional numa imagem, a estrutura dos pixels ela é fixa, né? Porque você sabe que os pixels estão conectados com os pixels em volta, então você pode fazer aquela brincadeira de pegar um filtro e ir deslizando, isso sempre vai funcionar, porque a imagem ela é um quadrado e os pixels, você sabe exatamente quem são os vizinhos dele, são os pixels vizinhos. Agora, quando você vai trabalhar com grafo, isso não necessariamente é verdade, né? Porque, bom, um vértice pode ter muitos vizinhos conectados e outro vértice não, né? Pode estar bem pouco conectado. Então, essa ideia de convolução em grafo, ela não é tão automática quando a gente quer fazer para grafos, certo? Mas a gente gostaria de rodar redes neurais em grafos, porque sim. Daí, como o pessoal fez? É muito bonitinha essa ideia. Bom, se a gente tem uma base ortonormal no espaço de Hilbert, eu posso definir esses coeficientes de Fourier. E eu posso escrever x, que é um ponto de espaço de Hilbert, dessa forma, certo? É tipo a minha transformada de Fourier mesmo. E, bom, eu vou definir essa f aqui, do x, a transformada de Fourier, na coordenada L, como esse produto interno. Certo? Então, se você tem uma base ortonormal, eu consigo fazer essa brincadeira aqui, tá? No caso de grafos, a gente tem uma base ortonormal, porque se a gente pega a matriz laplaciana, decompõe ela dessa forma, essa matriz U é uma matriz com colunas ortogonais, certo? Então, será que a gente consegue generalizar isso aqui para grafos? A resposta é que sim. Bom, dada essa matriz laplaciana, a gente faz a decomposição dela, e daí eu posso calcular. Bom, a gente viu que a coeficiente de Fourier é simplesmente o produto interno, né? Então, eu posso calcular o coeficiente de x para todos os valores L, né? Que é para todos os elementos da base, simplesmente fazendo essa multiplicação, certo? Então, isso aqui me dá uma matriz com essas representações. Isso aqui vai dar um vetor com esses coeficientes para o x, dada essa base ortonormal. Tudo bem? E eu consigo calcular a inversa também, que é simplesmente multiplicar por 1. Só que daí a gente tem essa propriedade aqui, que o Fourier, a transformada de uma convolução, é o produto das transformadas. Tá? Bom, eu posso passar o f multiplicando aqui a inversa. Daí eu posso fazer essa brincadeira de trocar por us, e daí eu chego nisso aqui. Certo? Então, a gente vai definir uma convolução em grafo de forma espectral. A gente vai pegar o x, multiplicar, a gente calcula os vetores, os coeficientes, calcula os do y e depois inverte. Legal, né? A ideia. Uma forma de escrever isso é que aqui eu vou ter esse produto Hadamard, né? Que é o produto termo a termo. Para a gente escrever isso de forma matricial, a gente pode tomar y θ dessa forma aqui, uma diagonal. Aqui. Então, y aqui pode ser qualquer coisa, né? Vai ser um filtro que a gente vai aplicar e a rede neural vai aprender. Então, a gente pode escrever ele dessa forma aqui. E daí a gente cai nessa expressão aqui, ó. Tá? Então, a convolução de y com x vai ser minha entrada, meus pontos do conjunto de dados, e y é um filtro que a rede neural vai aprender. Pode ser escrito dessa forma. Certo? Então, uma camada oculta de uma rede neural convolucional em grafo pode ser escrita dessa forma aqui. Essa aqui, na verdade, foi a primeira ideia que o pessoal de redes neurais teve para definir redes neurais convolucionais em grafos. Só que tem uma porção de problema aqui, né? Bom, aqui é só... x aqui vai ser o vetor de covariadas, esse aqui vai ser o conjunto de pesos que você vai aprender, U é a matriz ortogonal. Só que tem uma porção de problemas isso aqui, né? Primeiro que você vai ter que calcular a U, você vai ter que decompor a sua matriz laplaciana. Isso é caro computacionalmente, certo? Então, esse aqui é um dos principais problemas. Isso aqui é muito caro de calcular. Imagina que você vai trabalhar com milhões de pontos, uma amostra gigante, isso aqui fica inviável na prática. Então, mas essa aqui foi a primeira ideia que o pessoal de redes neurais teve. Daí tem um outro artigo que eles tentam fazer uma aproximação disso usando polinômios. É que é só uma intuição.
Mas, ao invés de considerar esse filtro como uma matriz diagonal, certo? E daí eu tenho que aprender esses tetas, o que eu vou fazer é considerar um polinômio da matriz diagonal do Laplaciano. E daí, o que eu quero aprender são esses tetas aqui, que multiplicam a diagonal. Que multiplicam os polinômios, os coeficientes do polinômio. Só que se eu pego isso e troco aqui na fórmula da transformada da convolução, o que eu vou ter é... Bom, eu posso jogar U para dentro, e daí eu caio no Laplaciano, certo? E daí aqui o Laplaciano não é uma coisa cara de calcular, porque eu já tenho a matriz de adjacência, consigo calcular a diagonal, e daí eu consigo calcular o Laplaciano. Então isso aqui é muito mais fácil de calcular. Tá? Ao custo de você fazer essa aproximação polinomial. Daí tem um outro artigo, que eu acho que... Bom, esse aqui resolve vários problemas, né? O problema de eficiência é resolvido. Tem outro problema aqui, que esse resultado aqui ele é meio que global do grafo, né? Ele está levando em consideração de a topologia completa do grafo. Nesse caso aqui, você consegue ver que se eu pego o Laplaciano elevado a k, eu estou levando em consideração não a topologia global do grafo, mas dado um ponto, os k vizinhos mais próximos dele, em saltos de grafos. Tá? Daí tem um outro artigo que eles propõem usar não uma aproximação de grau k qualquer, mas uma aproximação de grau 1. Eles conseguem mostrar que você não perde muito fazendo isso. Aqui é só o que eles fazem usando o Laplaciano. Não é muito importante. Mas no final das contas, o que você consegue reduzir, seu problema, você consegue reduzir ele para essa forma aqui. Tá? Que é exatamente o que a gente espera de uma rede neural, né? Você tem um conjunto de pesos W, essa H aqui é a camada oculta anterior, e a A aqui é a matriz de adjacência, que é quase o Laplaciano nesse caso. Certo? Tudo bem? Vocês entenderam mais ou menos a ideia? Então, quando eu vi isso aqui, eu achei muito bonitinho, assim, a história, né, de como as redes neurais convolucionais em grafo foram sendo criadas. Daí, por que a gente usa isso? Né? Porque tem muito problema na prática que ele não tem só essa informação dos pontos, mas ele tem informação de como os pontos se relacionam entre si. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um dataset famoso de Cora, que é um dataset de artigos e citações. Então, você pode pensar que o meu dataset é formado por artigos e as covariadas, as colunas, são palavras-chave que aparecem no artigo. Certo? Para cada artigo, ele também tem um tema. Então, pode ser, sei lá, redes neurais, machine learning, estatística, alguma coisa assim. Nesse dataset tem 7 temas finais. Então, o problema que você gostaria de resolver é, dado as keywords, será que eu consigo prever qual é o tema do artigo? Certo? Mas não é só isso, né? Porque a gente tem, além das keywords, a gente tem as relações entre os artigos. Qual artigo cita qual. Então, nesse grafo aqui, eu não plotei o grafo inteiro porque senão ia ficar muito difícil de ver. Mas cada pontinho aqui é um artigo, a cor deles é o tema, e eles estão conectados se um artigo cita o outro. Certo? Então, eu gostaria de, usando a informação das keywords e da adjacência, ou seja, de qual artigo cita qual, descobrir qual é o tema. A gente pode usar rede neural. Isso aqui é só o que eu precisei usar para rodar no meu computador, é super simples. Tem uma camada convolucional de grafos, aqui uma não linearidade, dropout, para não tentar não sofrer tanto de overfitting. Daqui eu fiz 2 camadas, e meu ponto aqui é só que é bem fácil rodar isso no Python. Tá? E daí no final a gente tem um negócio assim. Aqui eu só mergulhei os pontos em 2 dimensões. Bom, tem 7 temas, dá para ver que a gente forma uma estrela aqui com 7 bracinhos, né? Então, de fato, você consegue aprender essa estrutura do dataset que leva em consideração não só as informações dos dados, mas como eles se relacionam entre si. Tá? Tá, aqui é mais uma... Já não vou usar 1h20, a gente vai poder comer mais cedo, pelo menos, né? Mas aqui é...
Oi? Se a comida chegar antes. É. Bom, vou falar bem devagar, então. Não, mas aqui é só uma propaganda. Mas posso só fazer uma pergunta? Claro. Quando você falou, você tem o ponto lá do Chebyshev, né? Tipo, no Chebyshev. Isso. Você deu uma justificativa que eu não... Aqui é uma intuição só. Porque se não são polinômios de Chebyshev, né? Uhum. Tá, você tá... Ok. Ao invés de eu aprender uma matriz diagonal e tentar aprender a diagonal dela, essa diagonal não vai poder ser qualquer coisa. Ela vai ter que ser um polinômio da matriz diagonal da minha decomposição. Entendi. Certo? Porque daí quando eu plugo isso na fórmula, aparece meu laplaciano. Daí eu não preciso mais trabalhar com decomposição nenhuma. Essa é a sacada. Mas aqui é só uma intuição, tem um monte de coisa por trás que eu não falei. Tá, aqui só alguns problemas que me deparei assim ao longo desse ano. E, bom, se alguém quiser trabalhar nisso comigo, pode me mandar um e-mail. Tem um problema bem interessante que é de venda ilegal de madeira. Então a gente tem um dataset que para cada comércio de madeira você tem, sei lá, uma nota fiscal, sei lá. Tem um documento para você fazer comércio de madeira. Daí você sabe, dado um ponto A, quanta madeira saiu para o ponto B, que tipo de madeira. E é isso. Então você tem essa informação de comércio. E daí o problema é o seguinte, será que a gente consegue achar irregularidade nas vendas de madeira? Tem esse artigo aqui com o professor Nonato, lá da USP, que eu trabalho com ele. Eu não estou nesse artigo, mas é daí que eu conheci o problema. Que eles fazem isso só analisando as componentes conexas do grafo. E daí o que eles viram é que tem uma componente conexa bem grande, e daí tem várias menorzinhas. E daí quando eles analisaram as menorzinhas, você tinha casos do tipo, fulano tem em estoque 10 unidades de madeira, mas nesse mês ele vendeu 300 mil. Da onde veio o resto das madeiras, né? E daí eles pesquisaram algumas empresas que caíam nisso e, de fato, eles acharam empresas que têm um monte de processo por comércio ilegal de madeira. Certo? Aqui é só botei o grafo. Eu rodei um método de detecção de comunidade, eu não lembro qual foi, na verdade. Mas aqui, um problema legal, que eu acho legal, seria analisar esse comércio ilegal e anomalias nas comunidades, não visualizando só as componentes conexas, mas as comunidades. Certo? Será que Mas quando você tem vários tipos de madeira, isso significa vários tipos de conexão? Então, tem como você modelar... Uma conexão só, porque com uma só é só um tipo de madeira, né? Então, aqui eu acho que eu somei todas as madeiras como se fosse um tipo só. Mas a gente tem informação do tipo também. Aqui no Mato Grosso está faltando, que é bem estranho, mas é porque o dataset deles é diferente. Sei lá. Mas então, essa é uma pergunta interessante, sabe? Que eu acho interessante, né? Detecção de anomalia vendo as comunidades. Será que tem alguma comunidade que está fazendo algo errado? Você se baseava, tinha uma informação que era a nota fiscal, e o número que correspondia, a quantidade de madeira nessa era muito menor do que a... Isso, é. Ah, tá, tipo, comprou 101 imóveis com dinheiro vivo. É exatamente esse tipo de problema que você encontra. Tipo, a quantidade de madeira que entra é diferente da que sai, muito diferente. Certo? E daí você consegue ver quem são as pessoas que estão nessa comunidade. Né? Certo? Então esse é um problema legal. Enfim. Tem outro problema que é de... Foi aqui que eu entrei nessa área, que é um problema de fenômenos urbanos. Então a gente pode pensar na cidade como um grafo. Como seria esse grafo? Cada rua é uma aresta e cada esquina é um vértice. Certo? Então a gente tem um grafo de ruas. E daí a gente tem uma porção de informação de... sei lá, roubos. A gente consegue... Eu vou mostrar aqui uma imagem, a gente tem informação sobre roubo de celular, roubo de carro, tem tudo isso no portal da transparência,
Portal de Segurança Pública de São Paulo, sei lá. E daí a gente gostaria de tentar, sei lá, achar algum insight sobre como esse tipo de fenômeno urbano se comporta, certo? Aqui vou mostrar um vídeo. Esse aqui são roubos de celulares em São Paulo. Eu não pus o de Rio de Janeiro porque meu computador não ia aguentar. Estou brincando. Mas essa rua aqui, que está sempre azul, é a Avenida Paulista. Esse problema aqui, ele é interessante porque, bom, a gente consegue modelar como um grafo, isso é legal, mas ele tem um problema a mais, que ele é um grafo que evolui com o tempo. Certo? Então, ele tem uma estrutura espacial, que é como as ruas se organizam, mas ele tem uma estrutura temporal também que você gostaria de levar em consideração. Certo? Então, esse é um desafio extra que existe aí na área. Eu sei que tem alguns métodos de redes neurais para séries temporais em grafos que o pessoal usa. E, bom, esse é um problema que é bem interessante também. Bom, alguém tem alguma dúvida aqui? O que é a ligação aí? Aqui, na verdade, aqui eu não projetei isso num grafo ainda. Aqui eu só os pontos estão em latitude e longitude mesmo. Mas o que se faz na área é, dado uma ocorrência, você projeta ela no vértice ou aresta mais próxima. Então, isso seria um atributo do vértice ou da aresta. Pode ser, sei lá, o peso da aresta são quantos crimes aconteceram naquela rua. Isso é uma coisa possível. Isso aqui, inclusive, as bibliotecas do Python já faz. Na Paulista teria Augusta, cruzando com a Consolação. Isso. E daí a gente... Isso. Os vértices seriam as esquinas, né, os cruzamentos. Sim, Mas a gente pode inverter também, tem artigo que... Eu não sei exatamente a vantagem de inverter ou não, mas é que tem métodos que eles descobrem coisas que dependem do vértice. Então, você gostaria que as informações tivessem... Como eu vou projetar nas ruas, que as ruas fossem os vértices. Daí é só você inverter ela. Mas Isso aí é evolução temporal? Aqui eu agreguei mês a mês. Eu agreguei os dados mês a mês e só fiz uma simulação. Aqui é desde... Não lembro quanto é. Não sei quanto é. Acho que é 2013. Não, tem bastante... Não é 2023. Aqui são vários anos, eu acho. Não está visto? Tá cortado. É, 2017, isso. Que são os dados públicos que a gente tem. Tem de roubo de carro também. Dá muito dado público legal na internet. Esses aí são só de celulares. Tá. Violência doméstica, você sabe? Esse eu não sei. Tá? Só para finalizar, esse aqui é uma outra ideia. Esse aqui eu não tenho nada muito concreto para falar, é só uma ideia que eu acho que seria interessante. Seria modelar de novo em grafos de cidade, de ruas, mas pensar no grafo como um processo de... Como se o trânsito fosse uma difusão no grafo, alguma coisa assim. Aqui eu não fiz muita coisa, eu só dei uma brincada com a API do Google Maps, e você consegue, por exemplo, aqui eu peguei a distância do INPA até a rodoviária. Você consegue recuperar essa informação de tempo de trajeto, onde está congestionado. Então, será que tem como a gente pensar na cidade como, sei lá, uma variedade, o trânsito está fazendo uma difusão na variedade e pensar ela temporalmente, sei lá, alguma coisa assim, certo? Parece ser interessante. Eu sei que tem vários artigos que tratam de grafos urbanos e transporte, né? Bom, era isso, gente. Terminei um pouco mais cedo, mas